O editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, publicou ontem um texto em que relata um suposto vazamento de informações confidenciais do governo dos Estados Unidos. As conversas em que o jornalista teria sido incluído acidentalmente discutiam a decisão e as ações orquestradas em uma ofensiva contra os Houthis no Iêmen. No texto, ele relata como foi adicionado ao Houthi-PC Small Group, que em inglês, pequeno grupo Houthi-PC, no aplicativo Signal, onde altos funcionários debateram e decidiram sobre a operação. Goldberg também descreve um grupo de comunicação inapropriado e possivelmente ilegal de autoridades do governo americano, que inclui o vice-presidente J.D. Vance e os principais secretários de Donald Trump. Frederico Duboc, nosso especialista em relações internacionais e editor de opinião de O Tempo, é que nos explica, nos ajuda a entender agora mais detalhes dessa confusão, né, Fred? Vamos lá, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. É bem mais do que uma confusão. Realmente é uma crise que já está sendo batizada de Signal Gate nos Estados Unidos. Há o risco de haver um vazamento significativo de informações, porque existe um canal, dentro dos Estados Unidos, existe um canal específico para a troca de informações sigilosas e sensíveis. O que o The Atlantic relatou foi, no dia 11 de março, ele recebeu o convite para fazer parte de um grupo semelhante a esses grupos que a gente tem no WhatsApp, certo? Só que esse grupo tinha 18 integrantes com nomes de pessoas muito importantes dentro do governo dos Estados Unidos. Ele recebeu o convite de uma pessoa identificada como Mike Waltz. Mike Waltz é o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, certo? Então ele é uma alta autoridade dos Estados Unidos justamente para a manutenção da segurança, certo? Além dele, estariam presentes pessoas identificadas como o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Segurança, o secretário de Defesa, lá nos Estados Unidos é secretário de Defesa, Peter Hegseth, que é esse grisalho aqui, o segundo, o negociador Steve Witkoff, Mike Waltz, é esse aqui com a gravata vermelha, Stephen Miller, preste atenção, porque Stephen Miller é o conselheiro sênior da Casa Branca, é a pessoa mais próxima do presidente Trump, além do vice-presidente J.D. Vance, que é o segundo, o barbado, dentro desse esquema. O Donald Trump não participa desse grupo, o nome Donald Trump não participa. E o último desses grandes nomes que eu citei é o secretário de Estado, Marco Rubio, né? O grande problema disso é o seguinte: há uma plataforma específica, há regras específicas, inclusive um memorando do secretário de Defesa, né, do Pentágono, que proíbe o uso do Signal como um meio de comunicação para conversas sigilosas. É possível usar esses tipos de ferramentas quando no exterior para a troca de informações, né, uma comunicação rápida, caso você precise falar onde está com a sua equipe ou uma orientação rápida. A troca de documentos sensíveis é proibido. E, como eu falei, começou no dia 11, houve uma série de trocas de informações muito sensíveis, críticas ao governo, coisas como o procedimento que poderia ser feito, né, se era correto ou não, críticas à União Europeia. O secretário de Defesa chega a chamar a Europa de patética. Há um desentendimento de orientação entre o vice-presidente e o presidente Trump. O vice-presidente J.D. Vance, ele fala que ele não concorda que aquilo dali deveria ser feito, aquele ataque aos Houthis deveria ocorrer como um envio de mensagem, que era a proposta do presidente Trump, porque aquilo interessaria mais a Europa do que aos americanos, e que a mensagem deveria ser embalada numa forma de que aquilo era uma culpa do Biden e que era financiado pelo Irã. Agora, o mais grave de todos dentro do relato do The Atlantic é o seguinte: no dia 15,
foram enviados documentos dentro do Signal com informações sobre onde seria o ataque, quais recursos militares seriam utilizados, os alvos, a escala de ação, toda a série de informações dentro do que se previa numa ação militar, né, que são informações altamente sigilosas e que não poderiam ser tratadas fora do ambiente de segurança nacional e das plataformas específicas de segurança. E aí foi tratado dentro de um aplicativo que já era proibido e com a presença de um jornalista, né? Exatamente. O Jeffrey, ele foi convidado no primeiro dia, né? E isso daí é um problema, porque isso caracteriza o vazamento de informação. Não se sabe se ele foi convidado por engano ou se ele foi inserido como uma forma de pressionar o governo. Porque no próprio dia 14, Tulsi Gabbard, a secretária de inteligência, ela havia baixado uma norma muito dura junto com o presidente Trump, condenando e promovendo punições no caso de vazamentos. Mas ele estava de olho nos vazamentos de informação para veículos que estão em conflito no momento com a Casa Branca, certo? A Casa Branca já proibiu a Associated Press e The New York Times de participarem dos press meetings em algumas ocasiões por conta deles serem críticos ao atual governo. E aí tem uma série de implicações, né, Fred? Porque você tem uma crise generalizada de vazamento de informações, de também expõe ali um conflito interno, né, dentro do governo. E aí, assim, tem uma série de implicações tanto para o governo, né, para entender quem fez isso e por que fez isso, né? Para começo de conversa, primeiro, o Donald Trump, ele começa tentando se excluir dessa informação. Ele até se posicionou durante uma coletiva ontem, fazendo de surpresa. Ele é questionado, né, o jornalista. Eu sei que nós temos um vídeo falando isso, então a gente poderia até colocar que o Trump vai conseguir falar melhor do que eu essa informação. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. E não é à toa que ele está se excluindo nesse momento, porque tem muita coisa para ser explicada. Primeiro, o governo Trump, desde o início, é muito questionado pela escolha do seu primeiro escalão. O Pete Hegseth, secretário de Defesa, ele era, apesar da experiência militar, ele foi chamado pela experiência dele como comentarista da Fox de assuntos militares. A sabatina dele foi aprovada por um voto no Senado, foi 51-50, isso depois de 4 dias de longos debates. Mike Waltz, também um ex-Boina Verde, ele é super questionado a posição dele, e o fato do nome dele estar associado com vazamento é muito crítico. E hoje é um dia muito especial e crítico, porque no Senado dos Estados Unidos está ocorrendo uma reunião sobre a questão da segurança, com a reunião de várias das pessoas que estavam com os nomes citados nesse grupo, certo? E que são chefes da inteligência dos Estados Unidos, certo? Como a CIA, como o Departamento de Inteligência, que reúne 18 agências diferentes, né? E os democratas podem usar isso como uma plataforma de ataque. Por quê? Porque está muito exposto. Além desse vazamento específico, há 2 outros pontos que estão sendo muito questionados. Um deles é o acesso das informações da DOGE, a Agência de Eficiência Governamental, a mais ou menos 18 milhões de dados pessoais de funcionários públicos, né, principalmente do setor do Tesouro e de administração pública, né? Esses dados sensíveis, eles estão muito expostos. Além disso, as demissões de mais de 100 mil funcionários públicos,
estão sendo vistas como uma abertura de oportunidade de recrutamento, de conhecimento do funcionamento dos Estados Unidos, porque são funcionários do Departamento de Defesa, das agências de inteligência, de serviços ligados às questões financeiras, administrativas e de segurança dos Estados Unidos. E o temor é que essas pessoas sejam recrutadas por serviços de inteligência de países como Rússia, China, Coreia e por aí vai. Então a gente tem assim uma verdadeira crise, né? Essa reunião que acontece do Conselho de Segurança justamente para entender os meandros, né, desse vazamento, de o que aconteceu. E aí a gente tem uma questão que você falou sobre esse questionamento a respeito dos assessores, né, da qualidade desse alto escalão do Donald Trump, mas tem também a questão do J.D. Vance, né, que também existe não é uma relação assim, qual que é essa dinâmica? O problema é que o J.D. Vance, ele se vende publicamente como incondicional apoio ao Trump. Só que nessas trocas de mensagem, ele mostra bastante resistência a uma proposta, justamente pela visão que ele tem do assunto, né, em relação ao ataque aos Houthis e a relação Estados Unidos e Europa. Né? Em alguns momentos ele se mostrou até mais realista do que o rei, porque a preocupação dele era que aquilo ali estaria beneficiando a Europa e que os Estados Unidos deveriam conseguir alguma retribuição, tanto da Europa quanto do Egito, pela liberação do Mar Negro para a navegação. O J.D. Vance, que já foi um crítico, né, do Trump antes. No passado. Eles concorreram um contra o outro na eleição presidencial. Agora, há muita coisa ainda que vai aparecer. Hoje, o Donald Trump tem um almoço com o J.D. Vance, mas a agenda dele não é aberta hoje, do Donald Trump. Ele deve assinar ordens executivas, mais ordens executivas, mas a gente não sabe se nesse momento ele vai falar ou não com a imprensa.